A questão é se, ao entregar a nossa vida e fazer o melhor para que o nosso filho chegue lá, se nós estamos gastando tempo com outras coisas fundamentais, se o nosso filho também tem o amor, o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso diálogo, o melhor do nosso carinho, o melhor do nosso afeto. Então, é a mesma perspectiva. Quando Jesus ora, ele disse: Senhor, eu não te peço que... O que ele orou? Que não os tire desse mundo, mas que os livre do mal. Que mal? O mal que está dentro dos caminhos do mundo e das perspectivas ideológicas do mundo. É preciso viver esse mundo com um coração de crente. É preciso viver nesse mundo pegando os recursos, usando os recursos, compreendendo aonde eu posso chegar, compreendendo todas as dimensões até onde eu posso ir, com eu e a minha família, mas amando a Deus. Porque quando chegar no momento em que eu preciso, com absoluta consciência de quem eu sou, dizer o seguinte: esse desejo eu vou colocar à parte, eu não vou ter nenhum problema de fazê-lo. Necessidades ninguém põe à parte, nem Deus. Necessidades são as questões básicas na Bíblia, às quais todos os seres humanos têm direito. E essas necessidades básicas, elas não se alteram na história, nem na cultura. Elas são as mesmas. Eu e você temos dignidade ao alimento, à roupa, ao abrigo, à educação, à saúde. E no padrão do reino de Deus, não existe precariedade na provisão de todas essas coisas que satisfazem as nossas necessidades, que respondem às nossas necessidades. O mínimo significa aquele que não está debaixo do nível de desgraça e de falta. Mas também não significa que sou filho do rei, nessa linguagem superficial em que as pessoas usam nos dias de hoje para dizer o seguinte: o carro que eu tenho não serve, eu preciso de um maior do que esse. Por quê? Porque eu sou o filho do rei. O que nós encontramos na Escritura é um caminho e uma perspectiva de amor. E saber que esse amor de Deus constrói em nós relacionamentos, vida, atitudes, em que eu vou procurar ver de Deus o suprimento de todas as minhas necessidades, mas desejos, por causa da minha consciência cristã, eu serei capaz de dizer: eu não preciso disso. Então, de repente, os nossos filhos não se contentam com o que têm e que serve para sobreviverem e bem. E o problema não está lá na imagem que o mundo manda para dentro da nossa casa e a gente fica combatendo esse mundo pós-moderno, quando a nossa própria atitude, nosso próprio coração, nossa própria educação de filhos formou-os pensando dessa forma. A terceira lição desse texto: que praticamente tudo o que se move no mundo, no padrão do mundo, os nossos propósitos, a ideia de que tudo é para você, você é o centro, os desejos, todos meus, são importantes mais do que os seus. Você sabia que o nosso conflito conjugal, familiar, não está no nível das necessidades? Vocês sabem, né? Porque eu preciso de feijão, a Leide também. Eu preciso de um carro para me locomover, a Leide também. Nós não brigamos por causa das nossas necessidades, nós brigamos por causa dos nossos desejos. E a Bíblia diz que os nossos desejos são deformados por causa do pecado, por causa da iniquidade. Então, praticamente tudo isso que mobiliza o mundo não tem nada a ver com o Pai, é o que João está dizendo. Tudo isso que move o mundo, tudo aquilo que o mundo sugere para mim, para você como pai, mãe, família, filho,
Não tem nada a ver com o Pai. Pelo contrário, João está dizendo que isso tudo nos isola do Pai. Irmãos, tudo que nos isola do coração de Deus, nos coloca 100% à mercê dos nossos desejos. E quando eu e você estivermos à mercê dos nossos desejos, nós começamos a nos isolar uns dos outros também, ainda que estejamos dentro do mesmo teto. Ainda que estejamos dividindo a mesma cama. Ainda que fiquemos até que a morte nos separe juntos. Nós podemos viver a vida isolada um do outro, dizendo que a gente é crente. Qual é o grande fracasso desse casamento? É não ter vivido os propósitos de Deus, de plenitude, de convivência, de alegria e de dependência um dos outros. Vivemos de um lado frustrado porque o que eu quis, não ganhei. Não tive. Todos os meus desejos não foram satisfeitos e não foram realizados. E João então vai para uma quarta lição. Ele diz tudo o que há nesse mundo, e ele vai dizer na concupiscência aqui, querer, 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 desejar, 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 é tudo isso que o mundo tem. Ele não começa, o mundo não começa nas coisas que ele oferece. Ele começa no desejo do nosso coração. E esse que é encrenca. Porque tudo que está lá está disponível. São recursos, bens, coisas que Deus nos deu para viver. Mas o grande problema do mundo é que ele encontra essa filosofia de querer, querer e querer. E ele encontra ressonância no meu e no seu coração. E a questão é que tudo que a gente quer, e quem vive só por aquilo que deseja, quebra todas as suas relações, quebra o seu caráter, quebra a sua vivência com Deus, se isola de todas as coisas. E quem fizer isso, quem viver segundo esse mundo, quem viver a vida querendo, querendo, desejando, 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 somente o que Deus quer, então João está dizendo, esse será libertado para a eternidade, terá vida eterna, verá a vida na perspectiva da abundância, aqui e para sempre. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte, do século XX para o XXI, nós temos visto uma aceleração violenta ao ver. Tudo que você compra, além do que você precisa, alguém te comprou pela imagem. A maior parte, e as pesquisas ao redor do mundo dizem isso, em qualquer país, a maior parte do que a gente tem é sugestionado por aqueles que estão interessados em vender para você. E esse espírito, essa ideologia, tem se acelerado cada vez mais. E não adianta a gente dizer que nós não estamos mais vivendo isso, porque ele está no nosso meio. E eu não quero fazer essa afirmação num espírito moralista. Eu estou dizendo que, às vezes, eu pego meu coração insatisfeito com a imagem do que eu já tenho, até uma Bíblia. Eu já ando me policiando nisso. Cada Bíblia nova que sai, eu estou comprando. Porque essa é mais diferente. E eu digo, pera lá, eu estou por trás do quê? Da imagem que estão me vendendo? Ou da minha necessidade? Pois eu tenho 15 Bíblias. Obviamente eu não tenho mais necessidade de Bíblia. Então essa coisa está presente e está acelerando cada vez mais na nossa vida.